Muito bom dia, meus irmãos, meus amigos do programa missionário Caminhos de Paz. Hoje pela manhã, pela graça de Deus, nesta terça-feira, nós vamos continuar aquela meditação que nós começamos na semana passada sobre o céu, especificamente sobre aquele estudo do Baxter, que eu estou adaptando, sobre as 10 maneiras de como você se interessar pelo céu e desenvolver uma vida piedosa. Na semana passada, nós vimos que para se interessar pelo céu, para ter uma vida piedosa, nós devemos nos convencer de que o céu é o nosso único tesouro, é a nossa única fonte de felicidade. Se não for assim, nós não vamos conseguir ter satisfação, alegria e prazer na bendita esperança, que é a esperança de todo crente, de todo aquele que é fiel a Deus. A promessa que ele fez de nos levar para o seu reino celestial, de nos fazer experimentar o seu reino e a sua justiça, de nos fazer ter amplo acesso ao que ele tem preparado para nós, com todo o amor. Amor esse, inclusive, que fez ele sacrificar o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ver a glória que ele tem naquele lugar, naquele bendito lugar que ele está preparando para nós, como ele prometeu. E prometeu voltar segunda vez, para que onde ele estiver, nós estejamos com ele também. Então, se para nós o céu não tiver esse valor, essa preciosidade, nós jamais seremos felizes e jamais consideraremos o céu como importante, como uma fonte de felicidade para nós. Essa foi a primeira coisa que nós vimos na semana passada. E a segunda coisa, relativamente ao céu, é que nós deveremos nos esforçar, nós deveremos labutar, nós deveremos trabalhar para desenvolver o interesse pelo céu. Isso porque ficou claro para nós que porque nós somos pecadores é antinatural. Não é natural para nós desejarmos as coisas espirituais. Mas por causa do Espírito de Deus em nós, nós podemos decidir, escolher, ser persuadidos, ser dirigidos por Ele para amar o céu, querer o céu, se aproximar do céu, desejar o céu, falar do céu e esperar firmemente o céu. Mas hoje, nós queremos colocar mais duas. São 10 maneiras, nós vamos de duas em duas, né? As duas primeiras, convencer-se de que o céu é o seu único tesouro. A segunda é de que você trabalhe para desenvolver o seu interesse pelo céu, pela realidade do céu, pelas coisas relativamente ao reino de Deus. Hoje, nós queremos tratar da percepção. É você perceber, tratar da percepção de que o céu está próximo de você. E tem duas coisas para a gente considerar relativamente a essa proximidade. A primeira delas é a proximidade geograficamente falando. É a proximidade da localização. Onde é que está o céu? Em que lugar ele está? Há quem fique aí buscando onde é a localização do Éden na Terra, né? E etc. Fica buscando evidências de onde pode ter sido localizado o Éden, né? O Jardim do Éden, o paraíso original. O céu não é geograficamente localizado. Pelo menos nós não precisamos nos preocupar com essa localização. Ele existe, ele é real, ele tem um lugar próprio. Aliás, o Senhor Jesus Cristo falou disso em João 14, quando ele disse: vou preparar-vos lugar. Esse lugar está relacionado a acesso, mas também está relacionado a posição, como fosse um lote, um pedaço de terra ou coisa semelhante. Embora no texto ali a conotação seja mais de acesso.
entrada. Mas, de qualquer maneira, quando quem entra, quem tem acesso a alguma coisa, tem acesso a algum lugar. E na palavra de Deus, no Apocalipse, ele fala claramente que há uma nova Jerusalém. Há um rio cristalino, onde os santos viverão. Nasce no divino trono para gozo do cristão. E existe uma árvore da vida que, de uma e de outra lado do rio, na praça, existe uma praça, existe uma árvore que produz 12 frutos, um fruto diferente em cada mês. E nós teremos acesso, nós voltaremos a ter acesso à árvore da vida, tal como Adão e Eva tinham acesso no passado. Nós voltaremos a ter acesso a essa árvore da vida que vai nos legar a vida e o gozo e a alimentação que nos mantém capazes de viver sem fim de existência, na presença daquele, somente daquele que é o eterno. Mas, veja, tem essa conotação geográfica do céu? Tem. Mas tem também a conotação temporal. Então, eu e você, nós devemos perceber o quanto o céu está próximo de nós, quanto à posição, e quão o céu está próximo de nós quanto à sua manifestação. O tempo está próximo. A manifestação do reino de Deus está próximo. Então, quando olhamos na Bíblia, pensando assim, eu tenho que perceber o quão o céu está próximo de mim, geograficamente. O que é que eu vejo na Bíblia? Em Deuteronômio 30, 14, por exemplo, diz assim: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A palavra de Deus criou, chamou à existência todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, o Verbo, a palavra, a manifestação de Deus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Como foi feito? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como foi que ele criou os céus e a terra e tudo quanto existe? Inclusive o céu, a realidade espiritual, tudo, todas as coisas. Como foi que ele criou? E disse Deus, haja. E disse Deus, façamos. Disse Deus. Quando Deus falou, ele criou. Então, a palavra de Deus tem o poder de criar o céu. A palavra de Deus tem o poder de criar o lugar que é meu e seu pela graça de Deus. A palavra de Deus, e onde é que ela está? Ela está longe? Ela está ainda para se manifestar? Ela está ainda em um local determinado? Não. A palavra de Deus está muito perto de ti. Muito perto do teu coração, para a cumprires. Eu acho que o cumprimento, eu penso que o cumprimento dessa palavra, aplicando para nós nessa realidade do céu, é fé no céu. Cumprir a palavra de Deus crendo nela, relativamente ao céu, a tudo, tudo que diz respeito ao céu. Então, em Romanos 10:8, mas que diz? A palavra está junto de ti, inclusive fazendo referência, o apóstolo Paulo aqui estava fazendo referência a esse texto de Deuteronômio, capítulo 30. A palavra está junto de ti, na tua boca, aqui, e no teu coração, no teu âmago, o centro do teu ser. Esta é a palavra da fé. Veja o que eu disse. Né? Veja o que eu disse. A palavra da fé. Cumprir o quê? A palavra está no teu coração para cumprir. Cumprir o quê? A fé. A obediência da fé, como diz lá em Romanos capítulo 1. A palavra da fé. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, que palavra da fé é esta? Júnior, quer dizer que o céu é só palavras? Não, não é isso que eu estou dizendo.
mas o céu se manifestou, não com palavras, não como um prolatar frívolo, humano, artificialmente inventado pelos homens, não. Foi o próprio Deus que falou. E quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Quando Deus fala, coisas grandiosas e poderosas acontecem. Jesus Cristo prometeu: vou preparar-vos lugar. É Deus falando, irmãos. Meus amigos, é Deus falando. Não se turbe o vosso coração. Ele disse, ele falou. O verbo eterno de Deus falou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, e ele falou, a casa de meu pai, está falando do reino dos céus, está falando do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Não estou aqui para enganar ninguém, Jesus Cristo estava dizendo. Os discípulos que depositaram toda a confiança nele, largaram tudo que tinha para ficar com ele, para ouvir dele, para aprender dele, para ter fé nele. Que é que eu vou dizer? Inventar aqui para vocês, enganar vocês? Não, essa é a verdade. O que eu estou ensinando aqui para vocês é a verdade. Se não fosse assim, eu teria dito que era diferente, mas eu vou. Existe um lugar e eu vou preparar acesso para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E onde aí está falando de geografia, está falando de lugar. A Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Então, a palavra de Deus é a palavra da fé, mas a palavra da fé naquela palavra que é toda poderosa, criando todas as coisas, inclusive preparando o lugar para mim e para você, que é o céu. E nós pregamos essa palavra. Eu estou pregando aqui hoje, você prega por aí, nós pregamos por aí essa palavra de esperança, porque é a nossa bendita esperança. A saber, o que é essa palavra da fé? Se com a tua boca confessares a Jesus, relacionado à sua união com Jesus, ao ponto de que você confessa que você faz parte dele e ele faz parte de você, a sua existência não é nada sem ele. Você confessa a ele como aquele que é dominador sobre a sua vida, como aquele que manda, que dirige os seus passos, que ordena para onde você deve ir, se você deve parar e aguardar um mês, um ano, e depois levantar o tabernáculo e começar a andar de novo. Ele é o Senhor. Se você confessa ao Senhor e no seu coração você crê aqui dentro de você, aquela coisa que é só você que entende, junto com Deus, é uma manifestação espiritual profunda que está dentro do seu coração, dada por Deus, por causa da fé que ele lhe dá. Se em teu coração creres, eu creio, eu acredito, eu dou crédito a Deus de que ele falou do céu e me prometeu o céu e ele vai me dar o céu porque ele prometeu, pronto. Se você crê nisso, e aí ele está dizendo aqui, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, falando de Jesus, do Senhor Jesus, que foi nos preparar lugar, lá na cruz ele o fez, e ele voltou, e ele ascendeu ao céu e prometeu voltar a segunda vez, e ele ressuscitou dentre os mortos. Se você crê que Deus foi capaz da sua palavra de manifestar tamanho poder, o poder do reino de Deus de vencer a própria morte por amor de nós, para nos dar o céu, ele diz, serás salvo. E essa salvação aqui é o livramento da ira que está por vir. E a entrada no reino celestial que nos será concedida amplamente pelo Salvador, como diz o apóstolo Pedro. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidade está onde? Nos céus. Tá vendo? De onde, veja, lugar, geografia, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas também tem, irmãos, amigos, uma conotação
temporal, no sentido de pronto a se manifestar. O cronômetro está prestes a zerar, né? Está sendo feita a contagem regressiva e nós estamos quase chegando na meia-noite, como aquele relógio lá do tempo do fim, lá que os cientistas analisam, né? Relativamente à geopolítica do mundo, né? Está próximo, o relógio está próximo da meia-noite. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido. Desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, iniciou-se um tempo que é conhecido como a plenitude, nas Escrituras, a plenitude dos tempos. E vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido segundo a lei. E veio e fez o que fez, cumprindo a lei e sacrificando-se no lugar daqueles que ele quer salvar. Por pura graça, por puro amor incondicional de Deus, para mim e para você. Veja só, para mim, para ti, ele manifestou esse amor. E aí chega, começa a pregar dizendo, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que ele está propondo aqui é que o reino de Deus está próximo. E aqui no sentido de prestes a manifestar-se. Lucas 17, 21, ele diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aqui, na verdade, é um texto que nós poderíamos ter usado lá relativamente à questão geográfica, mas, considerando que o reino de Deus está para se manifestar, é muito importante que ele já esteja manifestado dentro de nós. Por quê? Porque se nós não estivermos preparados para a manifestação dele no tempo e no espaço, que um dia vai ocorrer com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele prometeu vir e diz, e então, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Vindo de onde? Vindo do céu, para implantar o reino de Deus, o milênio. Aqui um reino que jamais terá fim, ou seja, eterno. Se estende na eternidade, quando Deus vai criar novos céus, veja aí, e nova terra em que habita a justiça. Então, ele está próximo às portas, mas para isso, nós temos que estar preparados. Ou seja, o reino de Deus já tem que estar dentro de nós, para que quando ele se manifestar no tempo e no espaço e iniciar-se a eternidade, nós possamos fazer parte dele. Então, Mateus 24, 33 diz, igualmente quando virdes todas essas coisas, e aí falando de sinais, de observar as coisas que estão acontecendo em redor de nós, quando, pois, virdes todas essas coisas se manifestarem, acontecerem, sabei, e aí nós, literalmente, tomar conhecimento de que ele está próximo. Está falando do reino de Deus aqui, às portas. O Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, está respondendo a pergunta dos discípulos, quando é que vai ser a manifestação do teu reino e da tua vinda? Está falando do reino dos céus. O reino dos céus sobre a terra, manifestado para aí sim governar com uma governança global justa. Não uma governança global falaciosa, mas uma manifestação de um governo que jamais terá fim e um governo com reta justiça, o reino dos céus. Então, nós aprendemos aqui a outra maneira da gente se interessar pelo céu, é que nós percebamos quão próximo o céu está próximo de nós. E, para concluir essa mensagem, a outra maneira da gente se interessar pelo céu e ter uma vida piedosa é frequentemente falar dele. É você abrir a boca e falar das coisas celestiais. É você gastar mais o seu tempo, investir mais a sua afeição, o seu interesse no céu. E aí, por que você faz isso? Você só fala daquilo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por aviação, né? E tornei-me, pela graça de Deus, até um piloto missionário.
Mas veja só, o que é que um piloto gosta de fazer? Falar de avião. Sabe como é? Quando você é aficionado, você gosta muito de futebol, o que é que você faz? Você não perde uma oportunidade, por mais que você seja moderado e controlado, mas você não perde uma oportunidade de falar do seu time, de falar de como foi a escalação, de falar de que os melhores jogadores foram comprados para essa temporada, e não sei o quê, não sei o quê, e você sai falando. Porque você gosta daquilo. Né? Então, nós falamos daquilo que nós mais valorizamos e nos interessamos. Falamos do céu. Temos interesse no céu ao ponto de viver falando dele, de viver falando em tudo aquilo que está relacionado a ele. Pois é, devemos levar a sério o céu e frequentemente, com essa seriedade, falar sobre o céu. Falar sobre o céu entre nós, os que cremos. Falar sobre o céu para as pessoas em redor de nós, os nossos familiares. Há muitas oportunidades para isso, especialmente no momento desse que estamos vivendo de tamanha crise, quando as pessoas não sabem em que acreditar, perderam a esperança, e nós temos a bendita esperança e vamos ficar calados? Como assim ficar calados? Não, não, meus irmãos, meus amigos, nós não podemos nos calar. As pedras não vão clamar. Embora alguém já disse que as pedras estão clamando, né? Porque o computador é feito à base de silício, que é uma pedra, né? E online aí o evangelho também está sendo pregado, então as pedras estão clamando de alguma forma, mas isso é só as conjecturas aí que se fala. Mas vamos para a palavra de Deus, para falar do céu, para falar com seriedade sobre o céu. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Salmo 119, 27, o salmista diz: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Então eu quero, eu amo, eu desejo falar do céu, das coisas do alto, das coisas de Deus. Eu sou um pecador, você é um pecador, uma pecadora. Mas mesmo assim, pela graça de Deus, nós amamos falar do céu, falar das coisas de Deus, falar do reino de Deus. Em Miqueias 6:12 diz: porque os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Olha o contraste que a palavra de Deus faz aqui. É isso que está no coração seu e meu? O engano, a mentira, ou o que está na nossa boca e no nosso coração é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi nos preparar no lugar no céu, que falou estas coisas. Nós devemos falar da verdade, e a verdade é que o céu está próximo de se manifestar. E ele é nosso, e ele é pertencente a todo aquele que humildemente arrepende-se, crê no evangelho e coloca a sua esperança no Salvador. Em Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Frequentemente fale do céu, porque isso está abundante em seu coração, meu irmão crente, minha irmã crente. Entende? Não é verdade? Então, quando você olha para dentro de si e diz: irmão, não está tão abundante assim, não. Pois é por isso que a gente fala pouco. Mas devia estar, deve estar. E o Senhor graciosamente está nos chamando ao arrependimento, para que a gente abunde em nossos corações a palavra de Deus habite ricamente em vós, para que a gente, cheio da palavra de Deus, cheio das promessas de Deus, possamos falar das coisas de Deus. E ao falar dessas coisas, você se enche de esperança. Ao falar dessas coisas, você confirma dentro de si a sua fé. Ao falar dessas coisas, você não só se auto-admoesta, mas também abençoa e coloca o caminho para os outros também, para que os outros sejam abençoados e beneficiados com o céu que vai lhe beneficiar. Em Lucas 6:45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Qual é o bom tesouro? Lembra o primeiro passo lá? É que o céu seja o seu tesouro, a sua felicidade. Pois é, o bom tesouro do seu coração, o reino de Deus está no seu coração, o reino de Deus está dentro de vós. E se está, você está preparado para a manifestação geográfica dele, quando ele vier a acontecer no tempo e no espaço,
na volta do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino eterno. Em Efésios 5,19, o apóstolo Paulo diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Aqui é só uma aplicação para ele mostrando aqui como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo, como é que a gente faz para ser cheio de esperança, para ser cheio do gozo e da alegria de tudo aquilo que é espiritual e que vem da parte de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. E uma forma de você fazer isso é falar das coisas celestiais, falar das coisas espirituais, inclusive na forma de poesias e cânticos. Então, irmãos, nós falaremos do céu porque nós aguardamos a sua promessa, é por isso. 2 Pedro 3,13 diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Falaremos do céu porque ele é a nossa herança, que está garantida, que está guardada. Se tem uma coisa garantida na vida, pois, se tem uma coisa garantida nessa vida é a morte. Não. Se tem uma coisa garantida, a morte vai ser vencida. Vai haver a ressurreição dos mortos. É errado esse ditado. O ditado certo é esse. Se tem uma coisa garantida, é a manifestação do reino dos céus. 1 Pedro 1,4 diz, para isso, essa manifestação nos levará para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, deixa eu agora sim concluir, trazendo essas aplicações. O céu está próximo de você, tanto em realidade quanto em manifestação. Então, em realidade, porque você está aguardando o céu que lhe foi dado por uma promessa firme de Deus a você pela fé. E em manifestação, porque a qualquer momento, repentinamente, sem aviso, você será conduzido para lá. Olha aí. Este mal aí pode nos acometer, a mim e a você. E nós podemos ir para lá, repentinamente, sem aviso. Agora, somente cabe aqui uma pergunta. O céu já é uma realidade no seu coração? Você já se converteu ao Senhor ao ponto de que o céu já esteja assim entesourado no seu coração, como a gente já falou semana passada? Porque senão, tem jeito? Tem. Arrependa-se. Arrependa-se e creia. Creia nessa palavra, creia no Evangelho. O céu, então, vai ser uma realidade para você. Já desde agora. Não só quando ele vier, mas já desde agora. Meu irmão, minha irmã, você aguarda o céu? Meu amigo, você aguarda o céu? Você está preparado para a manifestação do céu? Pense nisso, vamos pensar. Eu e você. Porque se sim, mantenha firme. Vamos manter firme dentro de nós essa confiança. Porque não é natural. A gente é sempre tendente para o mal, tendente para o erro. Porque se for assim, mantenha firme a âncora de sua alma nessa esperança, nessa bendita esperança. Sabe por quê? Porque fiel é o que prometeu. E se não, prepare-se para encontrar com Deus vivo. Em último lugar, quanto dos assuntos relacionados ao reino de Deus, ao céu, ocupam as páginas do jornal que sai da sua boca? A pandemia é a notícia da página inteira? O futuro político do mundo e o futuro político do Brasil tem destaque na primeira página do seu jornal? Falamos de Cristo, nós falamos do céu. É disso que devemos falar. Deve estar na nossa primeira página. Falemos de quão repentino e próximo ele está de se manifestar. Falemos das suas maravilhas. Falemos da sua realidade. Falemos das suas riquezas. Falemos dos seus prazeres deliciosos. Falemos da pessoa mais importante do céu, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Falemos da nossa pátria. Falemos do nosso soberano dominador, cujo reino jamais terá fim. Concluo com Hebreus 10:37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele se retirar, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que prosseguem para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe.